Vamos agora a dois, como a gente fala na nossa linguagem, dois links, um na sequência do outro, lá nos Estados Unidos. Primeiro, Muriel Porfírio, ela está no QG de Kamala Harris em Washington e traz para a gente o que ela está vendo por aí neste momento. Boa noite, Muriel. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. Eu falo ao vivo da University Howard. Howard University é a universidade onde Kamala Harris escolheu acompanhar o resultado dessas eleições no dia de hoje. A tendência é que logo mais ela chegue, mas nesse momento atrás de mim, apoiadores já aguardam a chegada da candidata, da vice-presidente, estudantes da universidade. Essa aqui é a primeira vez que uma candidata à presidência dos Estados Unidos decide acompanhar o resultado das eleições em uma universidade. Inclusive, é o local onde ela se formou pela primeira vez. Ela que se formou aqui na Universidade Howard em Ciências Políticas e Economia, uma universidade historicamente negra e que representa muito, não só para Kamala Harris, mas para a história dos Estados Unidos. Nesse momento, um coral da universidade está cantando, está se apresentando aqui para aguardar a chegada de Kamala Harris. Ela que disse hoje, durante uma entrevista a uma rádio, que acompanhar hoje o resultado da eleição por aqui é como fechar um ciclo para ela. Isso porque ela falou que a primeira eleição da sua vida ela fez na Howard University, onde ela concorreu a líder de classe dos calouros e acabou vencendo. Kamala Harris, que antes de vir para cá está jantando com a sua família. Essa que é uma tradição já de todas as campanhas que ela faz. No dia de eleição, ela janta com toda a família reunida e é o que ela está fazendo nesse momento agora, antes de vir para cá, para conversar com os seus apoiadores que já lotam aqui o espaço, apoiadores que, lembrando, são todos estudantes da universidade. Volto com vocês. Obrigado, Muriel. Boa noite para você aí em Washington. De Washington, nós vamos para a Flórida. Lá está nosso enviado especial, Pedro Teixeira. Ele acompanha, evidentemente, a partir do QG do ex-presidente Donald Trump, o que está acontecendo. Boa noite, Pedro. Oi, Vac, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Donald Trump está neste momento no seu resort privado em Palm Beach, conhecido como Mar-a-Lago, acompanhado de familiares e também amigos. Estão nesta lista de convidados para este jantar em Mar-a-Lago, por exemplo, Elon Musk, que virou um dos principais personagens da sua campanha nessa disputa em 2024. Donald Trump votou presencialmente neste dia oficial de votação aqui em Palm Beach, William, por volta das 11h30 da manhã. Depois do voto, ele conversou com os jornalistas, preferiu gastar boa parte do tempo desta entrevista falando de assuntos que são mais interessantes para ele, como, por exemplo, economia e também as questões de imigração. Fugiu de uma questão sobre aborto. Aqui na Flórida, o estado está fazendo uma consulta pública sobre uma alteração da lei de aborto. A Flórida tem uma lei bastante restritiva, o aborto pode ser feito até a 6ª semana de gestação. Eles estão fazendo uma consulta para eventualmente fazer uma alteração sobre esta lei. Quando questionado sobre isso, como ele tinha votado, Donald Trump disse que não ia responder sobre esta questão porque é uma questão cara para ele, afinal de contas, poderia naquele momento interferir no voto feminino das mulheres que ainda estavam indecisas em votar ou não nele. Outro assunto, este um pouco mais confortável para ele, mas que de certa forma os analistas aqui nos Estados Unidos indicam que ele está preparando o terreno. Quando foi questionado se ele perdesse as eleições, se ele ia aceitar essa derrota, e ele disse que se fosse uma eleição justa, ele iria aceitar. Acontece que o conceito de justiça fica mais a cargo de Donald Trump, não necessariamente o conceito da maioria das pessoas, né, William? Volto com você. Obrigado, Pedro. A gente vai acompanhando aí através das suas reportagens também. A gente volta aqui para o estúdio em São Paulo. Estão comigo Chris Garman, diretor da Eurásia aqui sentado, Lorival Santana, e lá em Washington, Clifford Young. Quase aqui, se eu acompanho aqui o número correto, Flórida, nós temos mais de 90% dos votos apurados. O que se sentiu de clima? Carolina do Sul, a projeção é Trump nesse momento. Flórida, ninguém duvidava que fosse do Trump. A questão é, o que isso diz para o resto? Você terminou a sua recente intervenção, Chris, dizendo o seguinte: precisamos tomar cuidado de não pegar o que a gente viu num lugar e passar para o outro. Como você mantém a sua frase?
Sim, eu mantenho. É claro que entre baixa informação é um bom sinal para a campanha do Trump, né? Então, acho que a campanha do Trump está reagindo bem aos resultados da Flórida. Então, isso é um ponto positivo. Um outro dado que também chamou um pouco a atenção são as pesquisas de boca de urna que saíram, né? Não só nacionalmente, mas alguns estados pêndulo. E o que chamou a atenção nessas pesquisas é que, quando você pergunta qual a principal preocupação do eleitor, em Pensilvânia, e também uma pesquisa nacional mostrou que a ameaça à democracia supera preocupações com a economia, mas o interessante é que o tema de aborto sai um pouquinho na frente do tema de imigração. Porque geralmente em pesquisas, e até mesmo a Ipsos já tem registrado isso ao longo da campanha, a ameaça à democracia e tema de economia estavam quase empatados. Mas imigração sempre estava na frente do aborto. Então, no fundo, para mim, essa pesquisa, o mais relevante dessa pesquisa é que o tema de aborto é um tema em ascensão. Então, para os democratas que estão vendo que trazer o voto feminino, utilizar o tema de aborto como maneira de tentar ter uma ligeira vantagem na reta final da campanha, essa pesquisa é um dado positivo. Então, nós temos dados preliminares que apontam nas duas direções. Na verdade, dependendo da simpatia de cada um, claro, a gente pode picar para o que a gente quiser para seguir adiante, que não é o caso aqui. Nós estamos tentando ver o que realmente diz algo. Algo já chamou a tua atenção, Lorival? E nessa mesma linha da boca de urna da CNN, né, uma alta porcentagem, 71%, de eleitores dizendo que está ou frustrado ou com raiva, somando as duas categorias, de como está o país, né? E aí, é claro que aí você fala, bom, então o Trump já ganhou, assim, só que aí os analistas da CNN mesmo debateram, e aí um pouco na linha do que você falou, bom, aí a pessoa escolhe, né, a nuance que quer, mas uma parte dessa frustração ou de raiva pode ser por causa da ameaça à democracia que o Trump representa para muitas pessoas, né, dos ataques que ele faz à democracia. Pode ser pela perda do direito ao aborto, que foi algo que o Trump promoveu. Então, esse simples dado cru, né, assim, a grande maioria, está descontente com o país. Precisamos saber por que eles estão descontentes com o país. Mas é claro que as pesquisas mostram que a economia é a questão mais importante, seguida da imigração. E esses dois temas favorecem ao Trump. E quando se fala de aborto, né, assim, você pode ter um contingente de eleitoras e de eleitores preocupados que são pró-vida, como se diz nos Estados Unidos, e que estão preocupados exatamente em manter o status quo que agora foi criado pelo Trump, de derrubar Roe versus Wade, né, a garantia, e que queiram, por exemplo, uma lei nacional, como quer o vice de Trump, J.D. Vance, banindo o aborto simplesmente. Agora, como a queda do direito... Um ponto, aliás, só para ilustrar, um ponto no qual o Trump parece ter uma opinião bastante divergente do seu próprio candidato a vice-presidente. Ele manifesta... Ele manifesta dizer, não, eu vou deixar para cada estado decidir. Para cada estado decidir. Foi a saída que ele encontrou para a perda de apoio que ele sofreu, sobretudo registrado nas eleições de meio de mandato de 22, né, com essa questão. Inclusive em estados conservadores. Mas só finalizando, aí a questão do aborto, no entanto, quando se fala, não, o aborto, e aí o que o Chris trouxe, o aborto se torna uma questão mais relevante, isso, em tese, favorece a Harris, porque o status quo agora é de não garantia do direito ao aborto. Então, se a pessoa está dando importância para aquilo, ela está desejando uma mudança que seria estabelecer, por exemplo, uma lei nacional como que era a Harris, que garante o direito ao aborto. E se coloca em linha com algo que os analistas de números têm ressaltado, que é uma importância crescente da diferença entre gêneros. Como que homens estão votando e como mulheres estão votando. Eu queria passar esse ponto a você, Cliff. Começando pelo que o Chris estava levantando aqui no estúdio em São Paulo, de manifestações de, digamos, não é de comportamento, mas manifestações que não são manifestações exatamente eu quero este candidato ou eu quero aquele candidato, mas manifestações averiguadas em pesquisa de como que quem participa da eleição, não importa para quem ele vote, encara a realidade à sua volta, do ponto de vista da economia, do ponto de vista de valores. Quando nós estamos falando de aborto, nós estamos falando de valores.
Há algo que você já tenha detectado que tenha, digamos, saído do teu script? Não, eu concordo com essa colocação. Ou seja, normalmente pessoas votam visceralmente, né? Eles sentam assim, eles não pensam sobre em quem eles vão votar, né? Então, como a gente vem falando ao longo dos meses, assim, quem tem duas Américas. Tem uma América que acha que o país está quebrado, precisa de um líder para acertar esse país quebrado. O campeão dessa parte da população americana é o Trump. E tem um outro, sabe, lado que acha que o Trump e figuras como o Trump são ameaças à democracia. E esse lado é o lado mais democrático, assim, enxerga o problema do sistema assim. E esses dois lados, sabe, não pensam de forma, como eu falei, racional sobre essas questões. É uma reação visceral, assim. E nós estamos vendo isso, sabe, na jogada nesse momento. Essa disputa, sabe, nos Estados Unidos nesse momento, consta isso. Aqui, visto da perspectiva brasileira, Cliff e Chris, é interessante o que a pesquisa não trouxe como menção, o papel dos Estados Unidos ao redor do mundo. Não aparece nesses levantamentos. Você, por exemplo, citou 4 itens importantes. O Cliff reitera boa parte os itens e o Lorival também. O que os Estados Unidos fazem no resto do mundo, não. Isso não foge tanto da regra histórica nos Estados Unidos. Geralmente, temas de política externa não dominam em uma eleição presidencial, fora momentos mais dramáticos de guerra ou tensionamento maior. O que a gente pode, talvez, perceber... Se bem que mesmo a gente viu George W. Bush reeleger em 2004, depois da invasão do Iraque em 2003, e todo mundo esperava que a invasão do Iraque, pelo desastre que ela já foi no seu primeiro ano, significasse um grave problema eleitoral para ele. Não foi. Não, pois é. Então, em momentos de guerra, isso pode ter. No primeiro mandato, você teve um aumento de aprovação presidencial, mas aí passou e não foi tão decisivo na própria eleição. Então, é um país continental, a despeito do fato que os Estados Unidos têm um papel preponderante em política externa, geralmente não é um fator que realmente determina o voto. O que nós podemos ver é quando você pergunta qual qualidade que você quer no seu candidato. E aí você começa a ver que qualidades de liderança forte, e aí você entra indiretamente de representar o país externamente, de combater ameaças, isso tende a ser uma vantagem mais para o Donald Trump, que é visto como um homem forte para lidar com temas de crise. Mas em termos de ranking das principais preocupações do voto, é abaixo de 5%, geralmente que você tem nessas pesquisas. E o curioso nesse ponto, Chris, passando a palavra para você, Lorival, um dos levantamentos publicados com essa questão, como é que você vê o dinheiro americano sendo gasto lá fora? E a pergunta foi dirigida ao eleitorado em geral, não foi a republicanos ou democratas, foi dirigida ao eleitorado. A grande maioria do eleitorado, mas uma margem enorme, diz assim, estão gastando esse dinheiro à toa. E aí perguntaram, você acha que o que está se gastando em Gaza, por exemplo, no conflito em Israel, ou na Ucrânia é justo? Não. Aí não parece haver diferenças entre republicanos e democratas? Então, isso é muito curioso, né? Assim, porque esse mesmo eleitor que provavelmente pode ser contra o governo atual, né? Porque é o governo atual que está gastando esse dinheiro, se ele é contra o governo atual e aí ele prefere o Donald Trump, que promete um apoio incondicional a Israel, né? Assim, que recebe 3,8 bilhões de dólares por ano. Provavelmente a Kamala Harris poderá ameaçar, ainda mais agora que, né, Netanyahu demitiu o ministro da Defesa exatamente porque não está sendo, né, que segundo o Netanyahu o está desobedecendo, e a gente sabe claramente o que isso significa, porque o Yoav Gallant era bem mais moderado, né, do que o Netanyahu, realmente criticava a condução da guerra da forma como ele está fazendo. Esse mesmo eleitor aceita que, por exemplo, que Israel tem um apoio incondicional. Mas talvez Israel seja uma exceção nesse quadro, né? Para os dois lados. Né? Porque na Ucrânia, realmente, o Trump
daria o mesmo apoio. Gente, só algumas más notícias para a Harris aqui ainda nesse período inicial, né? de contagem, né? Na Carolina do Norte, o Trump deu uma encostada muito grande, né? Ela está 1,1 ponto percentual a Harris acima. Com 16% ele já passou. Desculpa, eu estou olhando para a Virgínia. Na Virgínia... Peraí, vamos refazer, que aí senão todo mundo se confunde. Começar de novo, Vamos lá, de quem você vai falar? Vamos falar da Carolina do Norte. Carolina do Norte. Tá. Na Carolina do Norte, o Trump passou na frente da Harris. 16% dos votos. Eu dizia que seria muito importante se ela vencesse, pois ele já passou, mas são só 17% de votos computados. No Texas, como a gente esperava, o Trump passou na frente, isso era esperado. Agora, na Virgínia, que é um estado que se atribui a vitória para a Harris, o Trump deu uma subida muito grande, né? Ele está ali 1,1 ponto percentual atrás dela. Então, são cenários ruins para a Harris. Ilustrando o que você disse, Donald Trump 49,4%, Harris 48,9%. É bem pertinho. Cliff está me pedindo a palavra em Washington. Prossiga, Cliff, por favor. Sim, mas eu queria dizer que no estado de Virgínia tem que tomar cuidado, porque é um país dividido, como o estado dividido, como o país dividido, né? Você tem áreas urbanas azuis na região metropolitana de Washington, de Norfolk, que fica no sul, o resto é vermelho, o resto é republicano. Esses outros condados ou municípios são menores, contam de forma mais rápida. É só para tomar um pouco de cuidado, assim, que a maneira que os dados vêm pode, dificultar um pouco, a leitura. Cliff, obrigado. Você ia falar alguma coisa, Chris? Não, só para também chamar a atenção para todos que estão assistindo aqui hoje à noite, acho que os dois estados que tendem a ter uma contagem mais rápida de fato, Carolina do Norte e Georgia. Quando a gente pega Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, tende a ter uma contagem mais devagar e pode ir para amanhã. Então, esse é o flanco do Trump hoje à noite. A Carolina do Norte, provavelmente. Mas agora, como já relatou, com poucos votos contados, um pouco na frente. A Georgia vai mantendo uma boa... O Trump vai mandando uma boa dianteira na Georgia. Com mais da metade apurada. A canja de galinha.